Vamos ouvir agora, então, o presidente Jair Bolsonaro, que participa desta cerimônia de posse dos 3 presidentes dos principais bancos públicos federais. Vamos acompanhar direto do Palácio do Planalto. Bom dia. Com toda certeza, o evento está bastante concorrido, porque são os homens do dinheiro que estão aqui. Só que dessa vez é o dinheiro do bem. Eu quero primeiro agradecer ao senhor Paulo Guedes, que acreditou em mim. E, obviamente, ele passou a me conhecer a partir daquele momento, de uns 2 anos aproximadamente, e eu disse para ele: eu acredito no senhor. E ele já falou que poderia chamá-lo de você, mas a nossa formação não permite isso. Eu, Academia Militar das Agulhas Negras, e ele, Colégio Militar. Mas nasceu ali uma amizade. O desconhecimento meu ou dos senhores em muitas áreas e a aceitação disso é um sinal de humildade. Tenho certeza, sem qualquer demérito, que eu conheço um pouco mais de política que o Paulo Guedes. E ele conhece muito, mas muito mais de economia do que eu. Então, partindo desse princípio, do respeito acima de tudo, começamos a namorar no bom sentido. E eu fui fortalecendo ao lado dele. Algo que parecia que não ia acontecer, pela tradição da política brasileira, na verdade, ela se concretizou. E o que é muito importante, e nunca houve em governo nenhum no Brasil, o senhor Paulo Guedes, assim como os outros senhores ministros, tiveram a liberdade de escolher todo o seu primeiro escalão, sem qualquer interferência política. Os hoje aqui titulares do BNDES, do Banco do Brasil e da Caixa Econômica escolheram todos os seus diretores. Há pouco, uma experiência de 28 anos de parlamentar, o que mais se ouvia era uma verdadeira briga por qual partido político ia ficar com essa ou aquela diretoria de banco. Sinal claro que não poderíamos dar certo na economia. Na reunião informal de agora há pouco, na minha sala, foi a primeira vez que apertei a mão do Joaquim Levy, e eu até perguntei para eles, já na informalidade: o Brasil vai dar certo? E a resposta foi simples: bater um pênalti sem goleiro. Se não fosse dar certo, não estaríamos aqui. É a mesma coisa, senhores. Se estou aqui, porque acredito nos senhores. E se os senhores estão aqui, é porque acreditam no nosso Brasil. E eu tenho falado durante a pré-campanha, campanha e agora também com esses jovens que estarão à frente aqui da política econômica nacional. Transparência acima de tudo. Todos os nossos atos terão que ser abertos ao público. E o que ocorreu no passado também. Não podemos admitir, em qualquer uma dessas instituições, qualquer cláusula de confidencialidade pretérita. Aqueles que foram a essas instituições por serem amigos do rei, buscar privilégios, ninguém vai persegui-los. Mas estes atos, essas ações, esses contratos tornar-se-ão públicos. Então, baseado nisso, é que eu também, porque ninguém sozinho consegue fazer nada, temos que ter equipe ao seu lado, é que eu acredito nessa equipe composta
o senhor Paulo Guedes para conduzir o destino, não apenas econômico, que é a razão dele estar aqui, mas os destinos do nosso Brasil. Se a economia for bem, teremos mais empregos, o índice de violência diminuirá, a satisfação se fará presente junto ao nosso povo e nós começaremos a viver dias melhores para o nosso Brasil. Nós não podemos errar. Se nós errarmos, os senhores bem sabem quem poderá voltar. E as pessoas de bem, que foi a maioria que acreditou naquilo que nós pregamos ao longo dos últimos anos, não poderá se decepcionar conosco. E eu tenho certeza, com essa equipe econômica aqui, com a equipe de ministros aí na minha frente, os militares das Forças Armadas, que passam sim a ter o seu valor reconhecido no Brasil. Com essa grande equipe, nós poderemos colocar o Brasil em local de destaque que ele merece. E para concluir, parece que é simples, mas não é. Conversei também com as autoridades aqui da área econômica. Nós vamos democratizar as verbas publicitárias. Nenhum órgão de imprensa terá direito a mais ou menos naquilo que nós, de maneira bastante racional, viremos a gastar com a nossa imprensa, que nós queremos sim, cada vez mais, vocês sejam mais fortes e isentos. E não sejam, como alguns infelizmente ou foram há pouco tempo ainda, parciais. A imprensa livre é a garantia da nossa democracia. Vamos acreditar em vocês, mas essas verbas publicitárias não serão mais privilegiadas para a empresa A, B ou C. E vamos buscar, junto ao Parlamento brasileiro, a questão da BV. Isso tem que deixar de existir. Aprendi há pouco o que é isso e fiquei surpreso e até mesmo assustado. Vamos eliminar essas questões para que a imprensa possa cada vez mais fazer um bom trabalho no Brasil. A questão também de ONGs. Parece que não tem importância, mas tem sim. Os recursos, os que forem liberados para ONGs, sofrerão, como é a esperança de todos, um rígido controle, para que nós possamos, então, fazer com que o recurso público seja bem utilizado. Meus senhores, minhas senhoras, meu prezado Paulo Guedes, meu amigo, posso chamá-lo dessa maneira, mais velho, Zum Zaravalho, eu quero agradecer a vocês por ter aceito esse convite para buscar uma saída para a crise econômica que nós temos e fazer com que a população acredite no trabalho de vocês, porque só assim nós poderemos realmente sermos felizes no futuro. Então, a todos aqui presentes, em especial a equipe econômica, meu muito obrigado e até uma nova oportunidade, se Deus quiser. As instituições financeiras são como um lubrificante do crescimento econômico. O crescimento econômico depende de crédito. E nós estamos conversando aqui sobre a posse de 3 presidentes de 3 instituições extraordinariamente importantes na história brasileira: Banco do Brasil, BNDES, Caixa Econômica Federal. A noção mais importante que nós temos que guardar a respeito do desempenho dessas funções, elas são normalmente conhecidas pelo que fazem na ponta dos empréstimos. Então, a Caixa Econômica é a casa própria, os empréstimos para casa própria, a população, moradia. Quando a gente pensa no Banco do Brasil, pensa no crédito para a agricultura, pensa nos empréstimos em geral, para manter a economia girando. Quando pensamos no BNDES, pensamos em capital de longo prazo, infraestrutura. Foi uma criação também do grande esforço de criação de infraestrutura do Brasil, lá atrás. Agora, tem um problema que é o outro lado dessa equação, que é o que acontece.
O dirigismo econômico, eu tenho dito, corrompeu a política brasileira e travou o crescimento da economia brasileira. E o mercado brasileiro de crédito está também estatizado e também sofreu intervenções que foram extremamente danosas para o país. Quando o BNDES recebe aumento de capital para fazer projetos econômicos estranhos do ponto de vista de retorno sobre capital, estranhos do ponto de vista político, estranhos do ponto de vista de quem é o beneficiário do lado de lá, estranhos do ponto de vista de, aí uma tese estritamente econômica, de ajudar os mais fortes, dando capital de longo prazo justamente para as empresas campeãs nacionais, nós, economistas liberais, não gostamos disso. Achamos que isso distorce a economia, a rentabilidade do capital, distorce a alocação de investimento, derruba a taxa de crescimento, transfere renda perversamente e assim por diante. Da mesma forma, quando falamos do que já aconteceu lá atrás, o Banco do Brasil também já capotou antes, já recebeu aumento de capital e mantém também o mercado de crédito segmentado. E, finalmente, a Caixa Econômica Federal também, que foi vítima de saques, fraudes e assaltos aos recursos públicos. Como vai ficar óbvio, muito à frente, logo à frente, à medida que, como diz o presidente, essas caixas pretas forem examinadas. Então, nós saudamos a posse dos nossos presidentes à frente dessas instituições como um olhar novo. E a explicação mais simples que eu posso dar é exatamente a seguinte. Quando você divide o mercado de crédito em dois, esse mercado estatal e o mercado livre, o que acontece é que o dinheiro é barato para quem se beneficia do lado de cá. Em princípio, não tem nada errado se quem está se beneficiando é o povo simples e pobre. É o subsídio para casa própria de quem tem baixa renda. Isso é aceitável, é desejável e tem que ser orçado no Tesouro e aprovado pelo Congresso. Quanto é que nós vamos dar em subsídio para a população de baixa renda e pobre? Não tem problema nenhum nisso. Você não pode usar a desculpa de que existem instituições para fazer transferência de rendas corretas para as classes mais pobres, para concentrar o poder ali, e aí você desvirtua o funcionamento dessas instituições. Então, se você achar dinheiro, recursos públicos, está sendo passado exatamente de uma forma regressiva, transferindo renda regressivamente, transferindo renda em falcatrua, ou para aliança política, ou para ajudar amigos dos reis, quer dizer, empresários que são amigos, que chegam mais perto do poder econômico em Brasília, compram influência parlamentar, está errado. E esses presidentes vão assumir sabendo disso, que essa é a tarefa deles, é fazer a coisa funcionar direito, fazer a coisa funcionar da forma certa. Então, o que existe hoje é um dinheiro barato, que está sendo desvirtuado aqui, e um dinheiro muito caro do outro lado. Não só porque o governo reduziu o pool de recursos à disposição da economia, porque quando ele pega uma parte importante daquilo e bloqueia, através justamente da estatização do crédito, quando esse crédito é estatizado, sobra menos para o resto do Brasil. E aí os juros são absurdos. E, além disso, para fazer essa generosidade, às vezes correta, socialmente correta, mas às vezes socialmente perversa e muitas vezes corrupta, quando estão fazendo esses favores do lado de cá, financiam com endividamento em bola de neve do lado de lá. Então, um juro vai para a Lua, que é o juro que o povo brasileiro, 200 milhões, experimenta, e o outro juro é baratinho. E é esse tipo de distorção que essa equipe vai tentar eliminar, nos três segmentos. Nos três segmentos. É simplesmente isso que eu tenho a dizer. Acho que o time comunga da minha filosofia. Essa filosofia é a filosofia do presidente. O presidente passou essa filosofia, quer dizer, a campanha dele foi em cima disso, quer dizer, vamos fazer a coisa direito, em cima de princípios e valores corretos, vamos acabar com falcatrua, com esse tipo de coisa. E nós estamos equipando o presidente tecnicamente para fazer essa entrega aos eleitores e, na verdade, a todo o povo brasileiro que cansou de assistir esse desvirtuamento das funções públicas. E, principalmente, no nosso caso específico aqui hoje, um desvirtuamento usando a máquina de crédito do Estado.
A máquina de crédito do Estado sofreu desvirtuamento. Perderam-se os bancos públicos, e eu usei essa expressão antes, através de associações perversas entre piratas privados, burocratas corruptos e algumas criaturas do pântano político. Isso não é o futuro que nós queremos para o país. Obrigado.